Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo de número 18. E nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 23. Um texto para a nossa meditação nesta noite de Santa Ceia do Senhor. Amém? Um texto aparentemente conhecido, mas que cada vez que lemos, ele revela coisas para o tempo que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, dizendo: Por isso o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E este, não tendo com que pagar seu senhor, mandou que ele, sua mulher, seus filhos, com tudo o que tinha, fossem vendidos, para que lhe pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que debes. E seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi e encerrou na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, entristeceram-se muito, e foram declarar a seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia de teu conservo, como também eu tive de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vossos corações, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que ele vem de encontro com muitos ensinamentos para o tempo em que nós vivemos. Ele traz ensinamentos que nos ajudam a estarmos cada vez mais comprometidos com aquilo que Deus tem planejado para a igreja dele na terra neste tempo. Porque a igreja do Senhor, ela existe para fazer a diferença na terra, não para ser igual à terra. E o texto, ele nos ensina muitas coisas a respeito de nos chamarmos a refletirmos a respeito do nosso comprometimento, que nível que está o nosso comprometimento com esse tempo que nós estamos vivendo. Veja, eu e você estamos vivendo este tempo, nós nascemos na época que nós nascemos, estamos aqui porque neste tempo Deus quis que nós fizéssemos a diferença na sociedade. Esta é a grande verdade da palavra de Deus. E o texto ele começa contando algo muito interessante. Ele poderia nos ensinar muitas coisas aqui, mas eu poderia também dizer que o texto não se esgota em um único ensinamento nesta noite. Nós vamos ver algumas coisas que servem para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. O texto nos relata a respeito de uma parábola que o Senhor Jesus faz, uma exemplificação a respeito de uma situação que ele traz exemplo, mas que tem muito a ver com a realidade, e por isso que ele traz essa explicação em forma de parábola, para que nós entendamos o que o contexto diz para nós. Ele diz, olha, o reino de Deus ele é semelhante, ele é parecido com uma história que eu vou contar para vocês. Ele conta que um senhor ele tinha servos e um dia resolveu fazer contas de quanto que cada um dos servos devia para ele.
E de repente aparece um servo com um valor, uma cifra muito alta. Uma dívida que eu poderia usar a palavra que era impagável para aquele servo. E isso lhe preocupa, porque lhe traria prejuízo. E ele manda trazer aquele servo. E quando traz aquele servo, o servo diz: Senhor, eu quero te pagar essa dívida. Mas aquele senhor, ele determina que seus filhos, sua esposa, toda a sua família seriam vendidos como escravos para poder pagar a dívida. Ou seja, você não tem como pagar a dívida, então você vai pagar com a tua família. Uma ocasião que era conhecida da época que poderia acontecer. Que para aquela situação poderia, então por isso que ele traz a realidade daquela ocasião, para pensar o que aquele homem estava querendo fazer. E naquela ocasião, então, ele diz: Senhor, seja generoso, se compadece de mim, que eu vou te pagar tudo que eu te devo, Senhor. E aquele pedido daquele homem, aquela súplica daquele homem, move o coração daquele senhor. E aquele senhor faz uma coisa que ninguém esperava naquela parábola, ninguém esperava que ele iria fazer, olhando para a história, olhando para o exemplo que o Senhor estava dizendo ali. Ele diz assim: eu vou perdoar toda a tua dívida. Eu me compadeço de você. Eu vou perdoar tudo, você não me deve. Veja, ele não diz: eu vou esperar você poder pagar. Eu não vou acrescentar juros, usura em cima disso e depois você me paga. Eu não vou dar um desconto para você pagar. Eu estou dizendo que você não me deve mais nada. Aquele servo sai e encontra um que devia muito menos do que ele devia para o seu senhor. Então, naquele momento de alívio: olha, eu não vou perder minha família, eu não estou refinanciando esta dívida, e não está sendo incluso juros, não me deu um prazo para pagar à vista, para me dar um desconto, e eu vou ter que ficar a noite sem dormir até lá para eu poder pagar essa dívida. Ele está dizendo o seguinte: a tua dívida está paga. E era motivo desse homem sair dali com muita alegria no coração, ver alguém que deve falar: não, que isso, eu fui perdoado agora há pouco de algo que eu jamais poderia pagar. Mas ele, ao contrário disso, ele pega o seu conservo e aperta esse homem, diz: me paga tudo. Ele diz: mas espera, seja generoso, usa as mesmas palavras dele: seja generoso, eu te pagarei tudo. Ele diz: não quero saber, e manda prender, e manda ele para um lugar de tormento, e aquele homem fica ali pagando com tormento a sua dívida. Os seus conservos, então, indignados, sabendo que o seu senhor tinha sido perdoado, vai até o senhor Mor, lá o senhor geral, e diz: olha, lembra que o senhor perdoou uma dívida impagável, agora uma dívida muito menor o teu servo não pagou, não perdoou, e nem quis dar prazo para o que o seu devedor pudesse pagar. Então aquele senhor indignado, ele manda trazer aquele servo e joga num lugar terrível, para com tormentos pagar a sua dívida. É uma coisa muito interessante que esse texto me faz enxergar aqui. Como eu disse, o texto ele não vem para esgotar o assunto. Podemos abrir várias vezes e enxergar muitas coisas nesse texto, mas algumas coisas para o nosso tempo, ele tem muito a ver com o que estamos vivendo nos dias de hoje. Eu costumo ouvir pessoas dizer assim: a igreja hoje ela esfriou, ela não é como era antigamente. Quem já ouviu falar isso? A igreja não era como antigamente hoje. Claro que não é. Não tem como. A igreja do passado foi a igreja do passado, a igreja de agora é a igreja de agora, e se existir a igreja do futuro, vai ser a igreja do futuro. Aonde que está o problema? O problema não está nas épocas, o problema não está nas pessoas, o problema está em como nós nos comportamos diante da dívida que foi paga em nosso favor. Aqui eu começo a entender muita coisa aqui. E foi paga uma dívida a nosso respeito. O que aconteceu com a igreja? O que aconteceu com o templo? O que aconteceu com as coisas? O que aconteceu comigo? É a pergunta que vai direcionar para uma resposta que vai edificar a minha vida de agora em diante. O que aconteceu comigo? Olha só que coisa interessante. Eu começo a olhar para o passado, então, quando eu me converti. O que eu senti quando eu me converti? Eu me senti perdoado. Olha, o Senhor Deus não disse assim: olha, você foi sem vergonha mesmo, você foi aquilo e você foi aquele outro, então eu vou dar um tempo para você mudar com as tuas próprias forças, me trazer um resultado para você ser perdoado, para você ter pago a tua dívida.
Não é isso que o Senhor fez. No dia que eu e você nos convertemos, que conhecemos ao Senhor, o nosso coração se encheu de uma alegria pela dívida que nós não poderíamos pagar. E fomos então perdoados da dívida, para hoje vivermos em santidade na presença de Deus. O que acontece então na prática? Na prática acontece que eu já não sinto muitas vezes aquela alegria de quando eu me converti. Ah, mas a igreja não é como antigamente, as coisas não é como antigamente. Sim, muitas coisas mudaram, mas a minha fé não pode mudar. O meu ânimo, os motivos que me trazem na presença de Deus e sair daqui e viver a vontade dEle, estes motivos não podem mudar. Esses motivos não poderiam ser alterados de nenhuma forma. Então eu vou dizer uma coisa para você, de repente você vai lembrar aí, o dia em que eu conheci o Senhor, o dia que você conheceu ao Senhor, nós nos sentimos felizes realmente, nós nos sentimos perdoados, nós sentimos que temos um Salvador, nós sabemos que temos uma resposta para além desta eternidade, diante de uma sociedade que tem um ponto de interrogação a respeito do futuro eterno, nós sabemos que estamos com o Senhor para morar com Ele para sempre. E isso deveria acompanhar a nossa vida. Eu vou dizer aqui para você o que eu senti, e você vai lembrar o que você sentiu. Eu senti um fardo terrível sair dos meus ombros no dia em que eu descobri que eu tinha sido perdoado pela forma miserável que eu estava vivendo. Eu senti isso. Mas eu devo continuar sentindo isso durante a minha vida. Mas irmão, Deus não está cobrando a minha dívida, é o acusador que está fazendo isso. Não, o acusador, ele diz que você ainda deve. O Espírito Santo Consolador, ele não diz que você deve, ele diz que você devia e a dívida foi paga. Mas a dívida existiu. A dívida foi paga no Calvário, e aos Efésios o apóstolo São Paulo diz que a cédula que era virada contra nós não vimos o valor, mas o Senhor tomou sobre ele e carregou na cruz por nós, para estarmos na presença dele. Mas nós vemos muitas coisas erradas acontecendo nos dias de hoje, e eu queria trazer aqui um contexto, uma análise, uma analogia, só para nós pensarmos a respeito do sentimento de alguém que perdoa a dívida. Eu quero que você e eu, nesta noite, coloquemos-nos no lugar de Deus, para nós pensarmos a respeito desta dívida. Se você concordar, nós podemos, na vontade de Deus, conhecer um pouco mais do coração do Pai nesta noite, a respeito do nosso comportamento diante dele. Então, existem muitas formas de uma dívida ser extinta, de uma dívida não ser mais cobrada. Vamos supor, então, que a dívida ela não foi paga. Eu estou me negando a pagar a dívida. Ou eu não reconheço que eu devo a dívida. Quem aqui já recebeu ligação de cobrança e às vezes ligou e você já tinha pago, ou a dívida nunca existiu, foi o número errado que deixaram lá. Então a gente fala com muita propriedade: não conheço esta dívida. Não sei do que você está falando. Agora existe aquele que me liga para cobrar e diz o seguinte, que tal dívida, eu falo assim: olha, eu vou tentar pagar. Vamos refinanciar essa dívida? Vamos refinanciar. E quando chega no momento de pagar a dívida, olha, falta um dia para você pagar a parcela inicial, lá você tem que dizer, sim, eu já sei que é amanhã que eu tenho que pagar essa parcela. Então eu devo. E eu não nego, e eu vou pagar amanhã a dívida. Então, existe a forma que nós comportamos diante dos credores nesta terra. Um credor liga para mim e eu não devo, então eu falo com muita propriedade, eu não devo. O credor liga e diz para mim assim, você tem que pagar essa dívida, então vamos refinanciar, por favor. E eu me sinto feliz porque a dívida foi refinanciada, mas eu vou pagar essa dívida. E existe aquele que liga, que ele perdoou a dívida, e ele está ligando para perguntar como que eu estou. Como é que está a minha vida? Você consegue trazer isso para o mundo espiritual e entender qual o comportamento que deveríamos ter? Você sabe por que a igreja ela está muito distante, muitas vezes, da vontade de Deus na terra? Porque com aquele que liga, que perdoa a dívida, nós nos comportamos como se não devêssemos nada. Por isso você vê no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que creem que Jesus é o único Salvador, que se reúne em nome dele, que participam da ceia como nós vamos participar, que foram batizados, nós vemos comportamentos diferentes do que a Bíblia está ensinando.
O apóstolo São Paulo, quando está escrevendo as suas cartas, ele diz, olha, aquele que rouba, não roube mais, aquele que mente, não minta mais, aquele que faz tal pecado, não faz mais. Ele está dizendo, olha, eu não posso mais ser a mesma pessoa, depois que eu estou perdoado de uma dívida impagável. Eu não posso continuar a mesma pessoa. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não posso olhar para as pessoas e achar que porque eu sou cristão ou porque eu tenho um cargo eclesiástico, eu sou melhor que fulano ou cicrano. O mesmo sangue que me comprou o sangue, comprou aquela outra pessoa, que quem sabe muitas vezes eu posso estar menosprezando. A mesma oportunidade que Deus deu para mim e eu aceitei o seu perdão, estou vivendo debaixo do seu perdão, é o mesmo Deus que quer perdoar aquele que ainda não se converteu. Verdade ou não mentira? Amém ou não amém? Então, eu chego à conclusão é que nós corremos o risco de sermos indevidamente modificados no decorrer do tempo. Hoje nós muitas vezes conhecemos o novo convertido pela sua forma de falar, de contar, de vir contar o testemunho, de falar alguma coisa, quando nós deveríamos ter o mesmo comportamento que ele tem em muitas coisas. Mas corremos o risco de errarmos porque chega um momento da vida que sabemos demais, que experimentamos demais, que alcançamos coisas demais. Então nós sentimos demais e recebemos o contato daquele que pagou a nossa dívida e nos comportamos como não devêssemos nada. E eu consigo entender, nesta noite, o coração do credor compassivo. O credor compassivo não queria um outro comportamento. Olha, se ele viesse pagar a dívida depois, olha, senhor, eu consegui um pouco de dinheiro, eu queria agora te pagar, mas eu já te perdoei a dívida. Ele não queria mais a dívida. Olha, eu vou oferecer meus filhos para prestar em certo tempo serviço para você. Não, mas eu já perdoei, você não tem que trazer teus filhos, você não tem que trazer tua esposa. Você está perdoado da dívida. Você não entende o que é perdoado? Perdoado é que a dívida existiu, mas ela foi paga. E você não deve mais nada. E então você vê muitos comportamentos que são destoantes com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. No dia do julgamento final, muitas pessoas vão lamentar por ter vivido dentro das igrejas e não ter vivido dentro da vontade de Deus. Esta que é a grande verdade, meus irmãos. É uma notícia difícil, mas é uma notícia verdadeira. As pessoas se convertem, as pessoas, elas aceitam Jesus e elas vivem uma vida mundana muitas vezes. Algum tempo atrás, próximo das eleições presidenciais, nós vimos pessoas tendo comportamento na internet, um comportamento que nem o ímpio tinha, um comportamento que jamais seria aceitável de alguém que representa o reino de Deus. Um comportamento totalmente diferente daquilo que Cristo esperava das pessoas. Pessoas ofendendo umas às outras por causa de eleição, e até brincamos, acho que não vai ter nem amigo secreto, e não teve mesmo, não é verdade? Quem participou de amigo secreto no meio da família esse ano? Bem pouco, né? O ódio. Ah, mas porque eu estou certo? Aí está um outro problema. Eu estou certo, o que eu estou falando é verdade. A questão não é se você está certo e o que você está falando é verdade, a questão é como que você fala e por que você fala. Muito distante daquilo que a Bíblia Sagrada ensina. A vontade de Deus é que da mesma forma que nós aceitamos a fé, nós vivamos esta fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim, para nós serdes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o quê? O nosso trabalho não é vão no Senhor. Firme e constante, não só quando me interessa, não só quando me apraz, não só quando as situações acabam por massagear o meu ego, sempre firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será considerado vão nele. Então eu saio nessa noite aqui, eu penso muito bem no que eu assisto, no que eu faço, no que eu converso, no que desce para o meu coração. E minha vida começa a mudar na presença de Deus.
A igreja que é representante de Cristo na terra, 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4 diz que nós somos dispenseiros, nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Olha só, irmão, o que nós somos? Embaixadores do reino de Deus na terra. Mas, meus irmãos, a verdade é que muitas coisas bíblicas foram banalizadas nos últimos tempos. A graça, em muitos lugares, virou libertinagem. Essa que é a verdade. A ilicitude tem sido considerada como qualquer coisa. Uma vida sem a direção de Deus, uma vida sem os princípios bíblicos, tem virado qualquer coisa. Muitos escândalos. Muitas coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Algum tempo atrás eu vi alguém dizendo assim, mas se tal pessoa faz, por que eu não posso fazer? Mas não adianta falar, para mim não adianta falar, porque eu já decidi assim. Não adianta falar. E o que acontece? A pessoa esquece que ela representa o reino de Deus. Algum tempo atrás alguém falou assim, olha, isso é perigoso o que você está fazendo. A pessoa falou assim, já me falaram que é perigoso, mas eu não estou nem aí. Esquece que um dia nós correremos o risco de darmos conta com o credor de uma forma da qual nós não gostaríamos de ser encontrados diante dele. A Bíblia não está dizendo para nós que nós não temos defeitos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados, meus irmãos. A cruz só existiu porque nós não podemos vencer por nós mesmos. O sacrifício de Jesus, o qual nós vamos nessa noite relembrar, ele só existe porque um dia o pecado entrou no mundo e o pecado existe no mundo e essa carne ela se corrompe e nós corremos o risco de pecar. Então por isso que existe a pregação do Evangelho, existe a Bíblia Sagrada, existe cruz, existe salvação. Tudo isso só existe porque o pecado e nós não somos perfeitos. Mas a questão não é eu ser perfeito ou não ser perfeito. A questão é eu querer mudar ou eu não querer mudar. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa que ela diz assim, olha, eu já tentei de tudo para vencer este pecado e eu não consigo. E eu falei assim, graças a Deus que você descobriu que você tentou de tudo e você sozinha não consegue vencer esse pecado. Mas então o que eu faço? Eu entrego esta situação para o Criador Todo-Poderoso. Porque eu tenho uma dívida impagável diante dEle. E Ele pode me perdoar e restaurar a minha vida. Conversava com um irmão um tempo atrás. E eu falei assim, rapaz, é difícil conversar com você, você é muito grosso. Um tempo atrás, não, faz muitos anos. Ele falou assim, mas eu sou assim mesmo. E eu não mudo. Você não muda. Mas o Senhor podia mudar você, né? Então as pessoas muitas vezes elas não querem mudar. Eu sou assim. Ninguém me muda. Claro que ninguém muda. Eu não posso mudar ninguém, ninguém muda eu. Mas o poder do Espírito Santo pode mudar. Eu falei assim, eu falo, o rapaz falava assim, eu falo a verdade mesmo. Eu falei assim, não é questão, não é você falar a verdade ou falar mentira. A questão é que você fala de uma forma abrupta. E isso não é legal. Isso traz uma falta de cordialidade na nossa conversa. Então, nesta noite, nós podemos juntos aqui, meus irmãos, lembrar juntos das coisas que nós podemos mudar e que nós precisamos mudar. Quando eu saio daqui nessa noite com o coração, com coisas que Deus não aprova, acontece comigo o que o apóstolo São Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 11, lá no final, quando ele diz assim, por isso que há entre vós muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem na fé. Olha, irmão, que perigo dormir na fé. Ele diz, tem muitos doentes, tem muitos que estão fracos, mas tem muitos que dormem na fé. Sai daqui e participou de um culto religioso, não da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é algo muito mais profundo. Eu vim aqui nessa noite declarar que eu faço parte do corpo de Cristo.
que eu faço parte da igreja do Senhor na terra. E se eu não sou ainda, então nessa noite é a noite de eu pensar como que eu estou, o que falta para mim fazer isso, o que falta para mim ser parte do corpo de Cristo. Conversava uma época com uma senhora que eu dizia, mas a senhora não vai se batizar? E ela falava assim, não, eu só vou me batizar quando o meu marido se batizar. Olha só que coisa perigosa, não é, meus irmãos? E o marido dela não se batizou até hoje, meus irmãos, já faz mais de 20 anos. Mas ela se batizou, ela descobriu que a responsabilidade ela era pessoal. E ela resolveu se batizar. O que eu preciso fazer? Entregar a vida para Jesus. Ter Ele como único e suficiente Salvador da minha vida. Viver uma vida debaixo da orientação bíblica. A orientação bíblica diz que eu não vou falhar? Claro que não, ela diz o contrário. Ela diz em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, bem assim, filhinhos, não pequeis. Porém, se algum de vós pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, que nos purifica, que nos perdoa. Primeiro passo, ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Preste bem atenção numa coisa nesta noite. Ninguém irá se perder, porque um dia caiu. Mas poderá alguém se perder por tendo caído, não ter tido vontade de se levantar. Então o problema não está em perdoar. Deus perdoa. Agora é ser purificado de toda injustiça. Eu olho para a situação pecaminosa e digo assim, Senhor, me fortalece com o poder do Teu Espírito Santo para eu não cair, Senhor. Para não viver uma vontade longe da Tua presença, Senhor. Para viver uma vida em santidade na Tua presença. E se porventura eu pecar, Senhor, me levanta, Senhor, me fortalece, Senhor. Para que eu possa vencer o pecado e não o pecado me vencer, Senhor. Esta situação, ela tem cercado a minha vida, Senhor, mas eu quero vencer este pecado, Senhor. Eu quero vencer essa fraqueza, Senhor. Eu quero vencer esse vício. Eu quero vencer tudo isso que é impuro diante dos Teus olhos, para eu viver diante da Tua vontade uma vida de comunhão com o Senhor. E você consegue acreditar que Deus não considera uma oração desta forma, meus irmãos? 1 João capítulo 5, versículo 14, nos diz assim, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, já sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, meus irmãos. Então eu saio daqui nessa noite com uma convicção, Senhor, se eu pedir ao Senhor de coração, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor transformará esta situação que está cercando a minha vida, que está cercando a minha família, que está me cercando como pessoa, que está me cercando como cristão. O que eu preciso então é ter essa entrega com o Senhor. E no momento que eu for falar com o credor compassivo, que perdoou a minha dívida, eu vou ter muita comunhão com Ele. Porque Ele não está jogando na minha cara, dizendo assim, lembra aquela dívida, olha só, eu perdoei, mas veja só como é que é você. Ele está se comunicando comigo para ter comunhão comigo, com você, com a igreja dEle. E será um momento que nós sentiremos alegria, porque nós tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar, mas que foi paga. Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz foi perdoado os nossos pecados. Lá na cruz foi dada a oportunidade de sermos transformados, meus irmãos. Eu conheço pessoas que no passado eu pisei na bola. E que hoje eu olho e fico pensando, se eu pudesse apagar, que aquela situação nunca tivesse acontecido, eu faria isso. Mas eu não posso. Nem por isso. Isto vem a querer dizer para mim que eu não fui perdoado pelo Senhor. Um dia não existirá mais esses sentimentos, meus irmãos. Um dia estaremos com o Senhor para sempre, e o que passou, passou. Eu olho para as pessoas e digo, olha, eu errei, mas eu não posso fazer nada. Se eu pudesse consertar, se eu pudesse pagar essa dívida, eu pagava, mas eu não posso. Eu estava muito angustiado.
E naquele momento eu senti o perdão do Senhor. Eu senti o Senhor dizendo que Ele perdoou. E que se existir a oportunidade, Ele criará a oportunidade para que as coisas voltem o máximo possível de uma realidade cordial. Mas a verdade é que nós não podemos mudar o que aconteceu, nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos fazer um futuro melhor na presença de Deus, meus irmãos. Você pede perdão para as pessoas perdoam, depois as pessoas desperdoam. Já viu desperdão, meus irmãos? Não existe essa palavra, né, desperdão, mas eu já vi muito desperdão na prática. Eu te perdoo. Daqui a pouco está jogando na cara de novo, isso é desperdão. Já participei de Santa Ceia no começo da fé com pessoas que na semana da Santa Ceia era um comportamento. No dia da Santa Ceia trocava copinho comigo, chorava junto comigo. Na outra semana estava descendo a lenha de novo, meus irmãos. Era só para cauterizar a consciência para poder participar da Santa Ceia. Mas Santa Ceia é muito mais que isso. Santa Ceia é lembrar que perdão tem que ser uma coisa de verdade. Olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e saber que ele tem defeitos e que eu tenho que orar para ele se fortalecer no Senhor e vencer. E eu também ser uma pessoa que se me fortaleça, porque ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Todos nós aqui dependemos do Senhor. Eu queria convidar você para ficar em pé neste momento. Como que está a tua comunicação com o credor da tua dívida? Estarei eu nessa noite ministrando a palavra do Senhor a pessoas que percebem que no momento de seu relacionamento com o credor, se comporta como se nunca tivesse devido nada. Estarei eu nessa noite ministrando a palavra do Senhor para pessoas que sentem no seu coração que tem se comportado com o credor como que estivesse tentando pagar a dívida para poder falar firme com o credor. Estaria eu nessa noite ministrando a palavra de Deus para alguém que conversa com o credor, o qual pagou a sua dívida e reconhece, mas a si mesmo muitas vezes não se perdoa pelos seus pecados, pelas coisas erradas que deu no passado. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está no Senhor, e se o teu esforço está baseado na força de Deus e não na sua, a tua dívida, ela já foi paga. Mas eu quero dizer para você nessa noite que se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor, o pecado, o mundo, as coisas desta vida, elas querem te afastar de ter uma vida de comunhão com o Senhor. E nesta noite o Senhor quer resgatar a tua vida. Por isso eu pergunto nesta noite, se no nosso meio, porventura tem pessoas que tentou vencer com todas as suas forças, pessoas de bem, pessoas esforçadas, pessoas de coração sincero, mas que tentaram a vida inteira vencer com as suas próprias forças e se frustrou e às vezes chora por causa disso. Às vezes pergunta como que será a minha vida no futuro. O que será depois desta vida? O que será depois que tudo se acabar? E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você que Deus quer te restaurar por completo. Deus quer trazer uma verdadeira restauração na tua vida. Deus quer tirar o peso da culpa. Deus quer tirar de você o peso que atormenta muitas vezes o teu coração, que tira o teu sono muitas vezes. Senhor, eu já tentei vencer, Senhor, essa situação. Eu já tentei ser uma pessoa de acordo com o bem, uma pessoa que faz o bem, mas eu preciso de paz no meu coração, Senhor.
E eu reconheço nessa noite que só o Senhor pode dar esta paz verdadeira. Só o Senhor pode me fazer andar verdadeiramente de cabeça erguida. Que só o Senhor pode me purificar e transformar a história da minha vida. Meu irmão, minha irmã, se você se sente desta forma nesta noite, é porque o Espírito Santo está tocando no teu coração. Não existe esforço humano, não existe emoção humana que possa fazer isso dentro das pessoas. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E de repente nessa noite você reconhece que você até tem buscado a Deus, até participa da igreja, mas não tem vivido um verdadeiro compromisso com o propósito de Deus na tua vida. Eu quero te convidar a orar junto com você nesta noite. E você entregar tudo diante da presença do Senhor. Eu te convido, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Você está dizendo dentro de você, eu preciso de paz dentro de mim. Eu preciso me sentir em paz, eu preciso me sentir feliz. Eu não estou feliz. Eu até tenho pessoas ao meu redor, tenho minha família, tenho pessoas que me acompanham, mas eu preciso de um verdadeiro relacionamento com o Criador. Se você se sente assim, eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos. Os irmãos que irão preparar a ceia, pode vir aqui na frente, já pode ir preparando já a Santa Ceia, por gentileza. Mas se tem alguém nesta noite que sente o coração, que precisa sentir esse perdão de Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Há um tempo atrás, meus irmãos, eu não quero assustar, eu quero que você veja a importância de você entregar todo o teu viver na presença do Senhor. Há um tempo atrás eu estive ministrando numa cidade, no interior de Santa Catarina, e fiz um apelo desta forma. E tinha uma pessoa muito bem de saúde, muito bem financeiramente, muito bem na vida, em sociedade. E essa pessoa sentiu o desejo, mas ela adiou esse compromisso. O problema é que nós não sabemos até que dia que nós viveremos, meus irmãos. E semanas depois daquele apelo, me contaram que a pessoa veio a ter um infarto fulminante. E o meu desejo é que essa pessoa estivesse bem com o Senhor quando esse infarto aconteceu. Porque esta vida aqui, a gente vive uma vez só e ela tem que ser muito bem vivida na presença de Deus. Se tem alguém nesta noite que quer reforçar o seu compromisso, que quer renovar a sua aliança com o Senhor, ou quer entregar a sua vida para Jesus, eu faço um apelo, que nesta noite você entregue. E eu não posso te obrigar, como não obriguei aquela senhora. Mas eu preciso que nós precisamos sair daqui nessa noite decididos, que nós temos que estar de bem com o credor compassivo no dia do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesta noite, enquanto os irmãos